Efésios, capítulo de número 1. Livro de Efésios, capítulo de número 1, verso de número 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Diga comigo numa leitura responsiva, diga assim: e tendo iluminado os olhos do vosso coração. Algumas traduções está dizendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Diga comigo, diga assim: tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua missão e quais as riquezas. Diga, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude dele, que se cumpre tudo em todos. Amém, querida igreja? Esse texto é maravilhoso, sobremodo excelente, tem uma verdade maravilhosa dentro dele, mas nós também leremos mais uma porção da palavra de Deus que está em Números, capítulo de número 14. Números 14. Eu lerei o 13, no versículo de número 30. Números 13, 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E no 14, em Números 14, diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Diga comigo, então. Levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. No verso de número 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não o temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém, amados? É sobre essa porção de Josué, e aquela porção que Paulo disse aos Efésios, a igreja
de Efésios que eu gostaria de falar com você, sobre essa sabedoria que está determinada, sobre estes olhos abertos. Aqui nós vamos ver, amados, o apóstolo Paulo falando de uma herança, a herança dos santos, que só seria tomada por posse, só seria compreendida se os olhos do coração fossem iluminados, se os olhos do entendimento fossem iluminados. Havia aqui, o apóstolo Paulo chama de herança dos santos, uma herança tão grandiosa, gloriosa, reservada em Deus, que somente seria conhecida, apropriada, tomada por posse, se Deus, o Espírito Santo, abrisse os olhos do coração, abrisse os olhos do entendimento, iluminasse os olhos daquele povo, a fim de que eles pudessem entender aquilo, a grandeza daquilo que estava reservado. Eu não sei se você sabe, ou se você tem consciência, mas o que Deus tem reservado para você é grande, é maravilhoso. A tua herança é bela, a tua herança é maravilhosa. Talvez você tenha entrado hoje nessa congregação chamada Casa de Deus, com as suas mãos tão vazias, ou com tão pouco aquilo que você tem visto colocado nas suas mãos. Talvez você tenha chegado aqui e a única coisa que você possa olhar, quando olha para o trabalho das suas mãos, as suas conquistas, quando você dirige o olhar para as suas mãos, é pouco. O fato é que há muito pouco na minha mão, pastora Selma, pouca coisa conquistei, mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo vai abrir os olhos do teu entendimento, os olhos do teu coração, para que você possa enxergar além daquilo que está na tua mão hoje, agora, neste tempo, porque aquilo que Deus já entregou para você, aquilo que Deus já fez por você está consumado, aquilo que Deus reservou para você, a tua herança, eu vou chamar isso de herança dos santos, aquilo que Deus te entregou é maravilhoso, é grande, é poderoso. Você é um herdeiro de uma herança maravilhosa. E se eu fosse você, desde já começaria a celebrar e a se alegrar com aquilo que Deus já entregou para você. Por isso eu quero hoje, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que Ele abra os olhos da tua fé, do teu entendimento, para que você possa se alegrar desde agora, desde já, com a herança que Ele já te entregou. É fato e é verdade que o apóstolo Paulo sabia disso, que somente pelo Espírito Santo aquele povo teria condição de ver a grandeza daquela herança. Nós vamos ver, a palavra de Deus nos diz, amados, em Isaías, o profeta Isaías declarou que há um caminho sobremodo excelente, há um caminho mais alto, e ele diz, o Senhor dizendo, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, o meu pensamento é mais profundo, é mais alto do que os vossos pensamentos, assim como a terra está distante do céu, assim como a terra está distante do céu, assim os meus caminhos estão mais distantes, são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Espírito Santo, neste tempo, onde Ele está querendo nos levar a um novo ciclo, a uma nova fase, Ele quer, querido, que eu e você, que nós saiamos deste lugar de baixo, para andar como corça, nas alturas do nosso Deus. Ele quer que nós saiamos deste lugar, querido, aonde há fracasso, há derrota, para que nós possamos caminhar nas alturas, nos lugares mais altos, que Ele já determinou e reservou para mim e para a tua família, em nome de Jesus. Nosso Deus tem caminhos mais altos, o nosso Deus tem pensamentos, projetos e planos melhores do que os meus projetos, os meus sonhos e os meus planos, e eu louvo a Deus que hoje Ele está abrindo uma porta para você. É um tempo de conquista, é um tempo de conquista, e você e a tua família vão entrar nessa dimensão de conquista,
para a glória do Senhor. Aqui nós vamos ver, amados, eu não sei se você tem fé para entrar nesse tempo de conquista. Pergunte a pessoa do seu lado aí, diga assim: ô irmão, ô minha irmã, a fé no seu coração para entrar na dimensão da conquista? Quantos aqui têm fé para entrar neste tempo de conquista que o Senhor está abrindo? A Bíblia nos declara, amados, que Deus para Faraó, ele fechou a porta. Mas para Moisés, ele abriu a porta. Para o Egito, Deus fechou a porta. Para Israel, seu povo, Deus abriu a porta. Eu creio que Deus está abrindo para você um tempo de oportunidades. Um tempo de conquista está raiando na tua vida em nome de Jesus. Mas de fato nós não vamos falar de conquistas sem lutas. De fato nós não podemos falar de conquistas sem batalha. Nós sabemos, amados, que as conquistas são conquistadas através das batalhas e das lutas e das guerras. Um tempo de batalha, um tempo de luta. Nós só vamos conquistar, porque somos conquistadores, se nós lutarmos com alguma coisa. A verdade é, nós vamos ver dentro deste texto de Números, que Deus, ele chamou o seu tempo para conquista. Davi, ele reinou, e quando ele reinou, a sua herança foi ampliada, cresceu. A Bíblia nos declara, amados, que guerra após guerra, que a herança de Davi se tornou ampla e maravilhosa, porque aquele homem estava disposto a lutar e a conquistar cada vez mais os territórios. Aqui nós vamos ver Deus chamando uma nação. A Bíblia nos declara, amados, que quando Deus levantou Moisés, ele tirou a nação do cativeiro, do jugo de Faraó. A Bíblia nos declara, queridos, que Deus, ele arrancou aquele povo da escravidão e o conduziu a um caminho, e naquele caminho ele se tornou para aquele povo pastor, provedor. Ele abriu uma avenida no meio das águas do mar, e aquele povo passou com os pés enxutos. Não faltou absolutamente nada, nem sapato no pé, nem vestido para vestir. Não houve doente no meio deles que o Senhor não curasse. Não houve sede no meio deles, porque o Senhor era a água que brotava da rocha, era o pão que descia do céu. A Bíblia diz que neste período, onde o povo foi liberto, que saiu do jugo, da vergonha, do cativeiro, da escravidão de Faraó, aquele povo experimentou através dos cuidados de Deus e de Moisés um tempo de libertação. Então aquele povo experimentou da fidelidade de um Deus presente, de um Deus que tira do cativeiro, de um Deus que supre necessidades. E eu estou declarando que o Senhor Jesus é poderoso para suprir cada uma das tuas necessidades, conforme o poder do seu Espírito Santo. Mas, amados, esse tempo já passou. A Bíblia nos declara, queridos, que Deus então conduziu para um novo ciclo, um novo tempo. Um novo momento chegou na vida daquele povo. Aquele povo subiu na montanha, e eu estou declarando que Deus tem reservado para você os lugares altos em nome de Jesus. Um caminho excelente em nome de Jesus. Você vai experimentar da excelência de Deus, você e a sua casa e a sua família. A Bíblia nos declara, amados, que Deus conduziu aquele povo para um novo ciclo, era uma nova fase. Eles já estavam libertos do Egito, eles já conheciam a fidelidade de um Deus supridor, provedor, mas Deus queria mostrar mais para aquele povo, Deus queria se revelar mais para aquele povo.
Deus queria que aquele povo tivesse uma herança linda, maravilhosa. Deus queria enriquecer aquele povo. Deus queria encher de alegria. Deus queria dar um território aonde eles fossem proprietários da terra. Deus tinha paz, provisão e poder para aquele povo. Diga a pessoa do seu lado: paz, poder e provisão para você. Paz, porque eles nunca mais iriam sentir o açoite das cibatas de Faraó. Poder, porque agora eles seriam proprietários daquela terra. Antes escravos, envergonhados, agora a terra seria deles. Poder, porque eles experimentariam um Deus de guerra, um Deus que eles ainda não haviam experimentado antes, um Deus que agindo, ninguém impedirá. Aquele povo já havia sido liberto do Egito, e liberto do Egito, eu creio que você também já foi. Aquele povo já havia conhecido a fidelidade do Senhor seu Deus, um Deus supridor. Mas agora Deus estava preparando para eles um novo tempo, era um novo momento, era um tempo de conquista. E não existe conquista sem batalha, sem luta, sem guerra. E aí, amados, nós deparamos neste texto que nós lemos. A Bíblia nos declara que quando eles chegaram no tempo do novo ciclo, um tempo de conquista, eles olharam para a terra. E eles viram, queridos, que havia um povo, poceiros na sua herança. Eles viram que a herança era maravilhosa. A Bíblia nos declara, amados, que naquela noite, a Bíblia nos declara que aquele povo chorou, desesperado. Deus estava dando àquele povo uma oportunidade. Deus estava criando para aquele povo escravo, aquele povo que não tinha nada, não tinha paz no coração, não tinha um território para plantar uma semente e para colher um fruto, dizendo: este fruto é meu. Aquele povo era nômade. Deus estava propondo algo grande para eles. Deus estava propondo honra. Deus estava propondo vitória. Deus estava propondo paz. Deus estava propondo uma vida financeira estável. Deus estava querendo fazer daquele povo um povo de poder. Mas a Bíblia diz, amados, que diante da oportunidade criada, aquele povo temeu. Aquele povo temeu. E o medo é assim, o medo faz isso com a gente. Na nossa vida vão surgir algumas oportunidades. Diga a pessoa do seu lado: algumas oportunidades você vai ter na tua vida. Eu não sei se você está entendendo, querida igreja. Algumas oportunidades vão surgir na sua vida. Mas diante destas oportunidades, que não são muitas, pastora Selma, eu não tenho nenhuma, então eu estou declarando que Deus é suficientemente Deus para criar a oportunidade para você viver nessa terra. Ele é um Deus que abre mares, que abre caminho aonde não existe. Amados, nós vamos ter algumas oportunidades na nossa vida. Este dia que você está vivendo hoje, dentro desta igreja, é uma oportunidade que Deus te deu para ouvir uma palavra impregnada de poder, a fim de que ela mude a tua sorte. A Bíblia diz, amados, que Deus tirou aquele povo do jugo de Faraó, de uma vida escravizada, de um deserto de sofrimento, de aridez, de um sol escaldante em cima da sua cabeça. E a Bíblia diz que Deus fez aquele povo subir em cima de uma montanha.
e olhar a sua herança. Era um novo tempo, um tempo de a batalha se aproximava, mas de muitas conquistas. E a Bíblia nos declara, amados, que aquele povo chorou, ficou desesperado. E diante daquela oportunidade que Deus estava abrindo, criando, diante daquela porta aberta, daquele novo ciclo, o povo atemorizado recuou. O medo faz isso. O medo faz isso. O medo nos enche de ansiedade, de desespero, de preocupação. E o vício do medo, querido, ele rouba as oportunidades da nossa vida. Diga, o medo vai roubar a oportunidade da tua vida. O medo rouba a oportunidade da sua vida. Por isso a palavra de Deus diz: não tenha medo. Não tenha medo. O medo, querido, nos enche de desespero, de aflição. Uma das mensagens mais sérias que Jesus Cristo veio pregar está em Mateus, capítulo de número 6, onde ele diz assim: não andais ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso, não fique ansiosa, não tenha medo, não aflija a tua alma. Porque essa ansiedade da vida, essa aflição da vida, este medo da vida, vai roubar de você a oportunidade que Deus está criando. Não existe conquista sem batalha. A Bíblia nos declara, amados, que diante daquela dificuldade, o povo atemorizado recuou. Nós precisamos ser determinados. Nós precisamos querer e querer de fato essa herança. Domingo eu estava ministrando aqui na comunidade, quando eu falei daquela mulher Ciro-fenícia, alguém que estava disposta a viver e a receber aquela promessa com determinação. A primeira coisa que nós precisamos ter, querida igreja, para conquistar essa herança que Deus nos confiou, a herança é minha, a herança é tua, é determinação. Diga a pessoa do seu lado: você precisa ser determinado. Sem determinação não tem herança. Mas eu não estou falando de obstinação. A determinação é diferente da obstinação. Por quê, pastora Selma? Parece igual, mas não é. A determinação parece com a obstinação. Por quê, pastora Selma? Porque tanto a determinação como a obstinação, quem é determinado e obstinado sabe o que é. E para que nós possamos entrar num tempo de guerra, de conquista, amados, nós também precisamos saber o que queremos na nossa vida. Nós precisamos saber o que quer. Já diz um ditado que diz, não é? Querer é, o difícil é querer. O que você quer? Jesus Cristo certa feita entrou no tanque de Betesda, e havia um homem ali durante 38 anos, inválido no chão. E Jesus Cristo disse, vendo naquele estado, naquela condição, ele olhou para o homem e disse: o que queres que te faça? O que você quer? Certa feita ele se encontrou com o cego estava gritando: Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E naquela perseverança, naquela determinação, Jesus olhou para ele e perguntou: o que queres? O que você quer?
Querer é poder, mas o difícil é ter. Porque tem gente que deseja a herança, mas não é determinado, não sabe o que quer. Diga a pessoa do seu lado, você precisa saber o que você quer na vida. Você precisa saber o que você quer na vida. O que você quer? Você precisa ter determinação. Mas ouça, tanto o obstinado como o determinado, eles sabem o que querem. Por isso eles são conquistadores. Eu estou declarando o mesmo espírito de conquistador de Calebre sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos ver, amados, que o determinado sabe o que quer. O determinado, ele está disposto a pagar o preço por aquilo que ele quer. O obstinado também. E nisso eles são iguais. Está disposto a pagar o preço. Tem gente que sabe o que quer, mas não está disposto a pagar o preço. Não está disposto a pagar o preço. Tanto o obstinado como o determinado sabe o que quer, e eles estão dispostos a pagar o preço. Levanta cedo, trabalha, rompe com os obstáculos. Qual é a diferença, pastora Cel? A diferença do obstinado e do determinado é uma só. Que o obstinado, ele luta, ele conquista, baseado na sua vontade e na sua força. E tudo que é aquilo que é conquistado na sua vontade e na sua força, não traz realização, a não ser frustração. A determinação é diferente. A determinação, querido, vem de Deus e por Deus, baseada na promessa de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus, promessa de Deus, palavra de Deus para a tua vida, permanece e satisfaz. Nós vamos ver na vida de Jacó. Jacó, um homem obstinado. Ele era um homem que estava obstinado a conquistar a herança de todas as maneiras. Vestiu o pelo de ovelha, vestiu a camisa do irmão, maquinou. A Bíblia diz, amados, que ele conseguiu, mas no final, a bênção não satisfez e não gerou alegria. Somente quando Jacó, no vale de Jaboque, agarrou em Deus e aquilo que de Deus vinha para ele, a Bíblia diz, amados, que ele foi pleno e satisfeito. Existem algumas coisas na nossa vida que enche, mas não preenche. Diga a pessoa do seu lado, diga assim, existem algumas coisas na nossa vida. Diga assim para ele assim, existem algumas conquistas na nossa vida que enche, mas não preenche. Eu estou declarando na tua vida que tudo aquilo que você conquistar em Deus vai te preencher, vai te alegrar, vai te satisfazer, em nome de Jesus. Assim é o obstinado. Eu quero aquela mulher. Ele conquista a mulher, mas a mulher não preenche. Eu quero aquela casa. O obstinado conquista a casa. A casa enche, mas não preenche. Eu quero aquela formatura. Eu quero ser doutor. Eu quero aquele homem. É casado. Não tem importância, aquele homem é meu. O obstinado, ele sabe o que quer. E ele paga todos os preços. Ele conquista, ele se torna um conquistador. Mas a sua conquista enche, mas não preenche. Diferente da tua herança, porque a tua herança é linda, é bela, é maravilhosa.
Pastora Selma, como eu vou conquistar essa herança que o Senhor tem reservado para mim? O medo pode sabotar a tua vida. O medo pode sabotar a tua alegria. O medo pode sabotar a tua felicidade. O medo, querido, pode fechar as portas da oportunidade que Deus tem para a tua vida. Como eu vou nocautear, pastora Selma, como eu vou derrotar o espírito do medo? Com coragem e determinação. Somente a tua fé em Deus pode te levar a se tornar mais do que um vencedor, a ser mais do que um vencedor. A tua herança é linda. Pastora Selma, o médico diz que eu estou enfermo. Deus tem a cura para você. Eu não vou lutar, então você vai morrer. Pastora Selma, Deus me deu um marido trabalhoso. Eu estou dizendo que ele é um convertido, um homem honrado do Senhor. Eu não acredito, não vou lutar por ele. O medo do fracasso nos faz perdedores, mas a certeza da vitória nos torna mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e já determinou uma herança maravilhosa para nós.